Flamengo finaliza apronto para a sequência de 3 partidas contra o Internacional. Flamengo pode ter 2 retornos agora para esse primeiro jogo da Libertadores. Logística definida para 2 jogos na sequência no Rio Grande do Sul. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fla, esse é o canal RD Flanovel e você é mais do que bem-vindo. Então já chega aqui com a gente, dá aquela moral, se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa para quem tiver a opção hypar e dá aquela moral pra gente, valeu? Ó, nesse novo canal aqui a gente conseguiu bater os 300 inscritos, demorou um pouquinho por conta das correrias, da faculdade, com tudo que eu divido aqui, o canal RD Flanovel, que eu não faço só esse trabalho também, tem os estudos, tem o meu trabalho como profissão também que eu faço no dia a dia. Então quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela confiança e por estarem comigo nessa caminhada. Então vamos mais que dobrar esse número. Hoje são 300, amanhã podem ser 600, 900, 1000, 3000, 5000. O quanto vocês me permitirem ter de confiabilidade de inscritos, dá essa moral para amigo de vocês, tá? Porque o Flamengo, galera, o Flamengo vai fazer uma sequência agora de 3 partidas com o Internacional, sendo a primeira delas amanhã no Rio de Janeiro pela Libertadores da América. Aí o Flamengo joga amanhã às 21h30 com transmissão da TV Globo, tá? Na TV aberta para todo o Brasil. No domingo às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro, transmissão da Record. E na outra quarta com transmissão da Globo novamente, ainda no Rio Grande do Sul pela Libertadores da América. Galera, essa sequência do Flamengo de 3 jogos com o Internacional, ela vai ser difícil. Que é o que meu pai estava falando e aconteceu no jogo com o Atlético Mineiro. É muito difícil um time vencer do outro 3 partidas seguidas, assim, em sequência. Mas o Flamengo tem condições para tal, se não cometer erros individuais. E o Flamengo chega mais leve, porque tem uma gordurinha no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu na última rodada o Mirassol por 2-1. O Cruzeiro perdeu para o Santos em casa de virada também por 2-1. E o Flamengo tem um jogo a menos que é com o Sport, o Lanterna, que na última rodada venceu o Grêmio por 1-0 jogando na arena do Grêmio fora de casa. Então, não é que o Flamengo pode abrir mão do Campeonato Brasileiro nessa partida, e nem deve. Mas o Flamengo tem condições de mesclar time pela vantagem que tem em relação ao Campeonato Brasileiro. E digo mais, Felipe Luiz, presta atenção. Mesclar time não é botar o time todo reserva, não. Não vai atrapalhar os planos do Flamengo, pelo amor do santo Deus. Mas você pode ser estratégico em algumas posições que você tem, ó. Um revezamento, Varela e Royal. Você tem, pensando nessa estratégia, na esquerda, Vinha, Ayrton Lucas e Alexandro. No meio campo não tem muito para onde fugir na defesa, que é Jorginho e Alan. Aí você pode revezar, o Arrascaeta já não joga amanhã. Mas pensando em Campeonato Brasileiro, você tem Saúl, você tem Carrascal, que o Felipe Luiz entende que é ponta esquerda, mas tudo bem, já atua naquela função ali no River Plate. Você tem o próprio Matheus Gonçalves, que deve estar saindo do Flamengo nos próximos dias, mas ainda pode ajudar. E você ainda tem, na direita você tem Plata, você tem Luiz Araújo. Só no comando de ataque mesmo que você tem o Pedro, o Alacian e mais nada. Só que é muito arriscado o Alacian pensando numa partida de Libertadores da América ou de Campeonato Brasileiro, dada a dificuldade do jogo e a circunstância de tudo. Mas eu só peço pro Felipe Luiz, não inventa. Eu não falei a zaga de propósito, porque a gente só tem Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas é no mais que mora os detalhes, né? Então a parada é a seguinte. O Danilo, galera, pode estar voltando para essa partida de amanhã ou para de domingo contra o Internacional. E o Felipe Luiz passa a ter 3 opções centrais para a zaga nesse momento. Com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Com ele entrando ali pela direita e sendo poupado o Léo Pereira para dar um descanso ao jogador, camisa 4. E o Léo Ortiz fazer a zaga com o Léo Pereira, com o Danilo, caso ele tenha condição de jogar os 90 minutos. Isso chama atenção. Outro jogador que pode estar voltando também é o De La Cruz. Que isso ajudaria a não sobrecarregar o Jorginho e Arrascaeta nessas partidas também. Só que o Flamengo pode jogar com o Saúl ali naquela função. Só que tem que ver o quanto tempo o Saúl aguenta, né? Porque ele, no jogo com o Atlético Mineiro, ele jogou como reserva. No jogo com o Mirassol, ele já
Não lembro se ele entrou ou não, acho que não entrou, né? Mas enfim, o Flamengo tem condições e tem peças para dar uma mesclada no elenco sem mudar a estrutura tática do jogo ou sem o Felipe Luiz inventar de fazer várias trocas, descaracterizando o conjunto do Flamengo, né? Então dá para se fazer algo sem inventar ou sem ser muito absurdo. Mas pensando no jogo de amanhã, galera, todos os ingressos já estão vendidos para Flamengo e Internacional, casa cheia. A bola rola 21h30 no Maracanã para Libertadores da América. O Flamengo faz o primeiro jogo em casa porque passou em segundo no grupo que tinha a LDU, o Central Córdoba da Argentina, a LDU do Equador, de Quito, e o Deportivo Táchira da Venezuela. O Flamengo, galera, faz o primeiro jogo no Rio e o segundo no Beira-Rio. E falaram sobre questões levantadas do Inter ser punido por jogador irregular. Gente, quem falou, eu respeito a informação de todo mundo. Mas não existe possibilidade de punição, não existe possibilidade de mexida em tabela, tá? Não existe possibilidade nenhuma de alteração em relação à punição ao Internacional. Quem falou isso tem o jeito de trabalhar, tem as fontes. Não estou descaracterizando o trabalho de ninguém, mas essa situação não existe por conta de logística, por conta de tudo. E a Conmebol, apesar de ser uma várzea, ela tem critérios, porque é um produto vendável o futebol. Então, ela tem critérios para venda de produtos e ela não rasgaria os regulamentos da competição dessa forma, fazendo tudo com cerca de 36 horas antes da partida rolar. Tá certo? Então, menos de 36 horas até o momento da gravação desse vídeo. Então, isso não existe. O Flamengo vai jogar com o Internacional normalmente amanhã, vai jogar com o Inter pelo Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o Inter novamente, normalmente, pela Libertadores, o jogo de volta no José Pinheiro Borba, o gigante da Beira-Rio, sem prejuízos nenhum às duas equipes, tá? Só para vocês ficarem ligados nisso daí. Além do retorno do Danilo, que eu já falei para vocês, o Flamengo pode ganhar mais uma peça que voltou a treinar com o elenco nessa segunda-feira, que é o uruguaio Nicolás de la Cruz. Se o Felipe Luiz quiser, dependendo da carga de treinos de hoje, Nicolás de la Cruz já pode ficar à disposição ou para a partida do Inter da Libertadores, quarta-feira, também conhecido como amanhã, ou para a partida contra o Inter do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz pode optar por antecipar o retorno do De La Cruz para amanhã, já que ele não vai ter o Arrascaeta e ele pode botar o Saúl como titular para entrar com o De La Cruz no segundo tempo. Então a gente pode ficar de olho aí, que a gente deve ter novidades sobre isso entre hoje e amanhã, assim que saírem as informações completas dos treinamentos do Flamengo realizados no dia de hoje. O Flamengo está treinando agora no momento da gravação desse vídeo, então vamos ficar de olho que mais tarde eu posso voltar aqui para vocês com atualizações sobre essas questões, tá? E a gente vai ter amanhã, galera, arbitragem da Argentina, tá? A gente vai ter a arbitragem da Argentina com Darío Herrera, Gabriel Chad, Facundo Rodrigues. Esses são os assistentes, arbitragem experiente, eu gosto do Darío Herrera, não tenho que reclamar dele. E junto com Patrício Lustô, que não sei se ainda é FIFA, acho que é, e o Facundo Tejo são os principais árbitros argentinos na atualidade. E isso é muito bom, porque para quem já teve Horácio Elizondo, que apitou final de Copa do Mundo, mas era um árbitro questionável, para quem já teve Hector Baldassi, quem lembra, Flamengo e Defensor no Maracanã, 3 pênaltis não dados pra gente em 2007, foi um dos maiores escândalos contra brasileiros na história da Libertadores, né? Então, a gente sabe muito bem como é que esses cidadãos apitavam aí. Então, hoje, em relação à arbitragem, a Argentina evoluiu muito nesse ponto. Então, vamos ficar de olho nisso daí, tá? Que a arbitragem pode ser um fator preponderante na partida de amanhã. E o Flamengo, depois de jogar com o Internacional amanhã, galera, vai seguir para uma maratona de 2 jogos no Rio Grande do Sul contra o Internacional em sequência, em Porto Alegre. Domingo pelo Brasileiro e quarta pela Libertadores. Com isso, o Flamengo fechou um acordo com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense e vai direto de sábado a quarta-feira no Rio Grande do Sul. Ou seja, joga com o Inter no domingo, treina no Rio Grande do Sul segunda e terça,
joga com o Inter na quarta e volta ao Rio de Janeiro, posteriormente a partida realizada de imediato, no voo fretado. Então, a logística do Flamengo trabalha bem e opta por não fazer uma viagem extra de ida e volta ao Rio de Janeiro, favorecendo com a logística o descanso dos jogadores entre uma partida e outra. E com isso, a lista de relacionados vai acabar sendo um pouco maior do que o Flamengo leva geralmente nas partidas. Então vamos ficar de olho nisso daí, porque a gente pode ter, em vez de 23, 24 jogadores relacionados, o Flamengo viajando com de 28 a 30 jogadores no mínimo, tá certo? Nos próximos dias eu vou trazer tudo isso para vocês, tá certo? E aí, o que esperar dessa sequência de 3 partidas com o Internacional? Será que a gente vai ter de volta, de fato, Danilo e De La Cruz? O que vocês esperam para o Flamengo, pensando em Libertadores e pensando em Campeonato Brasileiro? Qual deveria ser a prioridade nesse momento? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, hypa o vídeo, comenta, compartilha. Saudações rubro-negras.